Fala galera que assiste ao canal da Loucura Ciência, hoje sou eu, Juan, e estou aqui hoje para falar para vocês sobre um assunto bastante delicado que é chamado reforma psiquiátrica no Brasil. Bom, para se discutir esse assunto é importante ressaltar, é importante lembrar que naquela época todo e qualquer tipo de paciente com sofrimento mental simplesmente vagava pela rua do Brasil afora. Não existia qualquer tipo de iniciativa ou então atendimento a esse tipo de pessoa. As crises de loucura deles eram sempre vistas por todos dentro da cidade, Então, como eles vagavam pela rua, acabavam sendo moradores de rua, por exemplo, moravam e vagavam pela rua do Brasil afora, acabava que os surtos dele eram vistos por todo qualquer lugar no Brasil que tivesse um tipo de pessoa com sofrimento mental. Então, o que aconteceu? Com o advento dessa onda de modernizar o Brasil, porque a gente modernizar o Brasil, que eu digo naquele sentido de pessoas chiques podiam andar dentro das cidades. Então, até o final do século XVIII e início do século XIX, os loucos todos vagavam pelas ruas das cidades brasileiras, Eram recolhidos e então encaminhados para alguns centros de cuidados, como por exemplo as casas de misericórdia, onde freiras cuidavam deles e tudo mais. Então, pessoal, a perspectiva para esses pacientes psiquiátricos era de ser excluídos de dentro das cidades, até para dar uma vista melhor para o pessoal que mora, para quem vem visitar. Então, o que era o mais certo a fazer naquela época? O mais certo, entre aspas, pegar esse pessoal que ninguém gosta de ver, que é estranho, que é diferente dos padrões, e institucionalizá-los dentro de uma instituição psiquiátrica. No caso, aí então o surgimento de hospitais psiquiátricos, os manicômios. O primeiro deles, Dom Pedro II, é inaugurado, e tem um grande boom no Brasil afora. Então, Nordeste afora, aí, Recife, Maceió, todos eles inaugurados, os então chamados hospitais psiquiátricos da época. Todo paciente, todo sofrimento, Então, todos os tipos de doentes mentais existentes na época eram levados a esses centros, porque eram os únicos lugares onde teriam assim os tratamentos para essas pessoas. Então, o que acontece? Nesse contexto histórico do Brasil, podem ser levantados alguns relatos, por exemplo, de pessoas que simplesmente pensavam fora dos padrões comuns e que eram levados até esses centros esquecidos lá. Simplesmente com uma forma de, já que não é bom vistos, vamos deixar de ver, então não é problema nosso mais, então vamos deixar dentro desses centros. Então é isso que acontece e acontecia, acontece hoje em dia não, mas acontecia nessa época. Então temos aí relatos de mulheres que eram amantes de pessoas influentes da cidade, que eram deixados nesses centros, moradores de rua, simplesmente por morar em rua e não ter onde morar, eram levados e deixados nesses centros psiquiátricos. Temos também a parcela de pacientes com transtorno mental, qualquer um tipo dele, por exemplo, depressão ou esquizofrenia, eram pegados e levados a esses centros. E é assim, pessoal, que vai desenrolando a história na psiquiatria do Brasil. Dentro desses centros rolavam muitas coisas estranhas, muitas coisas desumanas, até apelidados por alguns autores como o Holocausto Brasileiro, porque esses pacientes eram simplesmente esquecidos dentro desses centros. Temos relatos aí do grande hospital do Juqueri, Colônia Juqueri, Temos também relatos dentro desse Dom Pedro II mesmo, também. Alguns incidentes, se dizer, de violência mesmo, desumanidade, do pessoal que estavam lá para servir a esses pacientes e acabavam que era dessa forma que eram tratados. Muita violência, até mesmo relatos de estupros às mulheres. Só uma coisa assim bem pesada mesmo que aconteceu na história da psiquiatria no Brasil.
Porém, né, os decorrer dos anos faz sim, a intenção é sempre melhorar, né, aos decorrer dos anos. Então é criada e fundada em 1923 com a intenção de melhorar, né, essa assistência no Brasil a pacientes psiquiátricos, a Liga Brasileira de Higiene Mental, a LBHM, que era, cuja proposta dela era a assistência inicial e aprimorar os serviços psiquiátricos ofertados às pessoas com sofrimento mental. Porém, com o decorrer dos anos, é visto que isso era mais no âmbito teórico mesmo, porque na prática não era tão efetivo assim as ações deles. Então, mas mesmo assim é bom fazer esse marco, porque é um grande avanço já, né? Só com a criação dessa liga já é uma coisa assim muito boa, porque já mostra pequenos passos até chegar o que é hoje. Não que hoje seja exemplar e que esteja tudo ok, não é. Tem até autores que defendem que as ações dos CAPs não é muito boa por não ser tão incisiva com os pacientes, né, no âmbito de acompanhamento ferrenho mesmo, até porque lá é o paciente que procura a unidade e tudo mais, mas assim, já mostrava um caminhamento muito bom, um caminhamento bacana, né, pelo menos estava evoluindo as coisas. Então, nesse contexto, é criada a segunda lei federal, no ano de 1934. Então, no âmbito de 1934, é sancionado o decreto 23559, que fundamentava, então, a assistência e a proteção, né, a pacientes psicopatas e a fiscalização também dos serviços ofertados. Então, essa lei é um grande marco, né, é um grande avanço, assim se dizer, né, para a melhora da assistência psiquiátrica no Brasil. E com isso, pessoal, é que vai ocorrendo as mudanças que chegaram até hoje, que é as criações do CAPS, com a criação de assistência psiquiátrica, né, dentro desses CAPS também, pelo SUS. Então é esse o desenrolar da história da psiquiatria no Brasil, da assistência psiquiátrica no Brasil, onde eles passam a observar que excluir e eliminar da sociedade não é uma forma real de tratar, e sim incluir e humanizar o tratamento, né? Tenta seguir outras leituras para aprofundamento do assunto, não fique preso somente ao vídeo. O vídeo é uma singela prévia do que acontece no cenário, do que aconteceu, né? Então é isso. Muito obrigado por assistir esse canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, sigam a gente nas redes sociais e fique por dentro de todos os assuntos com PET Conexões da Loucura e Ciência. Obrigado e até o próximo vídeo.